E não vos conformei com este mundo. Queridos, rejeitar o mundo não é uma coisa tão fácil. Não é. Não adianta nós achar, dizer, olha, é fácil rejeitar. Não é. Mas o Senhor está dizendo para que você não venha se conformar com Ele. Está tudo certo, está bom, pode, você está fazendo, pode fazer o que você quiser, está tudo certo. Então você está se conformando com o mundo. Tem sentido, irmão? Você está se conformando, mas a palavra está dizendo para que nós não venhamos nos conformar. Ou seja, está dizendo, olha, viver um sacrifício vivo comigo é confronto. Viver um sacrifício vivo comigo é confrontar contra as vontades do nosso próprio coração, da vossa própria mente. Viver um sacrifício vivo com Deus é confrontar contra este mundo que muitas vezes nos oferece coisas que talvez seja agradável aos nossos olhos. Mas o Senhor disse, não vos conformei com este mundo, mas transformá-lo, olha, pela renovação do vosso entendimento. Então, eu acabei de confrontar vocês. Confrontar, não se conformar, é confrontar. Então, nós entendemos já, né? Aí, no mesmo versículo, se você observar, ele está dizendo, olha, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo ele está dizendo, mas transformar. Ele está dizendo, você não deve se conformar, mas você tem o poder para transformar este mundo. Nós temos esse poder sobre a vossa vida. E tudo isso baseado na palavra. Não é algo que nós fazemos pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento, mas pela palavra de Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor é ela que nos convence, aleluia, a nos confrontar com estas coisas que nos afastam da presença do Senhor. Por isso, nós devemos almejar a cada dia, viver na presença do Senhor. Mas viver na presença de Deus, muitas vezes, é sacrificar até mesmo as nossas próprias vontades. Amém, igreja? As nossas próprias vontades, muitas vezes, nós temos que sacrificar elas, para quê? Para agradar a Deus, aleluia. Para agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Por isso ele disse aqui em Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Nos diz para não nos conformarmos, aleluia, a este mundo, mas sim sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então nós devemos procurar, irmão, cada vez mais nós ser exemplo diante da sociedade. Porque quando você demonstra a tua capacidade de exemplo diante da sociedade, muitas vezes você está confrontando. Porque a pessoa olha para você e diz, olha, aquela fulana, aquela irmã, aquela mulher, aquele homem, seja como ele queira falar, mas trabalha o dia todinho, está cansado e vai para a igreja fazer o quê? Aí você entende, não, eu estou confrontando contra este mundo, eu estou sacrificando, aleluia, para que eu venha ter, aleluia, uma vida, aleluia, um tempo vivo com meu próprio Deus. Então ele diz, não se conformei, mas transformar. Então você tem essa autoridade, você tem esse poder, nós temos esse poder, porque se Deus não tivesse, Deus não estava dando para nós esta palavra, não tinha deixado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tinha deixado para nós esta palavra. Ele fala, olha, que você venha transformar, aleluia, transformar, não é de qualquer jeito não, e começando pela nossa própria mente. Porque se nós deixarmos a mente cauterizada com as coisas deste mundo, quando vem os confrontos, o que nós vamos fazer? Nós vamos bater de frente e discordar com a própria palavra de Deus.
Por isso você vê muitas pessoas aí afastadas do Evangelho. Pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, mas a mente não está cauterizada. A mente não está transformada. Aí quando vem a palavra, ele quer arrumar um pretexto para quê? Para que venha fazer aquilo que ele entende que é. Mas a Bíblia está dizendo para que você não venha transformar, não venha se conformar, mas que venha transformar, começando pela sua mente. Porque isso nos traz, aleluia, nos coloca na presença, nos aproxima de Deus. E o crente transformado, ele é um crente que está sempre perto do Senhor, se aproximando de Deus. Pastor, como assim? Quando você está na casa do Senhor, louvando, exaltando, quando você fala línguas estranhas, quando você glorifica a Deus, é um sinal que você está perto dele e ele está perto de você. Mesmo que você não esteja vendo, mas ele está dizendo, eu estou aqui, 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 eu estou aqui e quero renovar a tua mente. Eu estou aqui porque eu sou aquele que tem o poder para transformar. Receba nesta noite a renovação, receba nesta noite a transformação, receba nesta noite a renovação espiritual sobre a tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nós lemos um versículo da palavra do Senhor e achamos que entendemos ele, e aí começamos a olhar para ele começa a ficar tudo escuro, ou seja, aquilo que nós achávamos que entendeu já passou a ser confuso, aí nós ficamos confusos, mas a Bíblia está deixando bem claro aqui, aleluia, para que nós não venhamos ficar confusos, mas que nós venhamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus, amém, glórias ao Senhor, que você venha desta noite receber esta palavra de renovação espiritual. Nós estamos aqui, irmão, começando o ano, então é momento para nós nos preparar, para ser cheio do poder, da presença daquele que toda a vida ele está disposto para nos encher da sua graça, porque naquele dia que ele desceu as águas, João batizou ele disse que o véu se rasgou, aleluia, e aquele véu que se rasgou aquele dia, ele continua rasgado e descendo sobre vós, sobre ele desceu a pomba, mas sobre vós desce o Espírito Santo, sobre vós desce o poder de Deus. Você crê nesta palavra sobre a tua vida? Desce o poder de Deus sobre a tua vida, aleluia, sobre a igreja do Senhor. Sobre a igreja do Senhor desce o poder do Senhor. Sobre a igreja do Senhor desce o Espírito Santo. Aleluia. Pastor, como assim? Veja aí no versículo de número 6 o que diz a palavra. Aleluia. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida que o Senhor nos deu. Então Deus te deu, Deus te transformou, aleluia. Ele disse, olha, eu transformei, eu renovei a tua mente e agora estou derramando sobre a tua vida os dons, aquele que desceu, os dons espirituais, está descendo nesta noite sobre esta igreja, porque o véu está rasgado, e o véu, aleluia, ele permanece, aleluia, ali como canal, para quê? Para que o Espírito Santo desça sobre a igreja, aleluia. Porque o véu representa a pureza, o véu representa algo alvo, o véu representa algo puro. Se nós trazermos um parente aqui, se nós trazer para a vida cotidiana, quando você vai num casamento, aleluia, o que a noiva usa na cabeça? O que ela usa na cabeça? O véu. Por mais que ela não seja, mas ela quer mostrar para as pessoas que ela é pura.
Aleluia. Então o véu representa a pureza. Então quando o véu se rasgou, o Espírito Santo desce, aleluia, sobre as vossas vidas. E nós somos cheios da graça do Senhor. E você é cheio da graça do Senhor. Porque o Espírito Santo, o Espírito da renovação, aleluia. Pastor, mas eu recebi, aleluia, Espírito de profecia. Então profetiza, irmão, aleluia. Você já recebeu. Você não pode se conformar, não, você não pode se conformar, não, com este mundo, não, pastor, mas ele profetizar, o negócio é estreito, as pessoas não vão acreditar, não se preocupe, o próprio Jesus disse, quem deu credo à profecia daquele que é de casa, mas ele continuou, ele está dizendo, não importa se alguém não dá credo à tua profecia, mas ele está dizendo, continua, porque é eu que estou falando através da tua vida. Você apenas fala, mas quem fala sou eu. Recebe esta palavra. Você apenas vaso, mas quem fala é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Quem fala é Ele. Quem fala é Ele. Quem fala é Ele. Não é você que fala, não. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Você pode glorificar Ele por isso. É Ele que fala através da tua vida. Aleluia. Olá, manto nebe a candala bracadabra cubique nebe. Ele que fala, ele está dizendo, ei, você está achando que é você que fala, não, você é apenas um vasinho que eu estou usando, aleluia, você é apenas um vaso que eu estou usando, aleluia, mas para eu usar, você precisa, aleluia, rejeitar este mundo, não se conformar com este mundo e receber a transformação, receber a transformação na tua vida. Quando recebemos a transformação, Deus diz, olha, agora está pronto, 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 você foi transformado, agora está pronto, agora está pronto, agora está pronto, eu vou derramar do meu azeite santo sobre este vaso, e ele que recebeu o dom da profecia, ele vai continuar profetizando, aleluia, glórias a Deus. Ele disse, olha, agora que você está pronto, você vai continuar profetizando. O que disse aqui no versículo de número, qual foi o versículo que eu falei para vocês? É porque o vento soprou a página aqui, versículo 6, de modo que todos, que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da tua fé. Amém, igreja? Segundo a medida da tua fé. Então, primeira coisa, não se conforme com este mundo. Segunda coisa, recebe a renovação espiritual sobre a tua mente. Terceira coisa, recebeu os dons do Espírito Santo, dom de profecia. E aí, o que você faz? Você vai falar segundo, aleluia, aleluia, a tua fé. Pastor, mas ninguém acredita, ninguém quer dar ouvido. Não importa, mas você falou. Aleluia. Deus está dizendo, olha, eu estou pronto a usar vasos aqui. Deus está falando, eu estou pronto a usar vasos aqui. Porque Ele já derramou sobre vós o Espírito. Ele já derramou sobre você o dom. Agora precisa você, aleluia, é conforme o que você recebeu. Você precisa distribuir, não ficar para você. Precisa distribuir. Tem pessoas que ora, pede dom, Deus dá o dom. Aí quando chega no meio da igreja, não vou falar não, porque acho que não é Deus não, acho que é coisa da minha mente. Ei querido, deixa eu te falar uma coisa, entenda a palavra, Deus diz, ó, a transformação, a tua mente já está transformada. Se Deus colocou algo na tua mente, você está falando é algo na tua mente, foi Ele que colocou, então fala, deixa Ele falar, aleluia, louvado seja o nome do... Ele não vai descer lá de cima para falar não, Ele vai colocar na tua mente, pastor, mas é algo da
minha mente. Não, é da tua mente, mas que Deus colocou. E se Ele colocou, não se intimida. Fale, se não aceitar, problema dele. A palavra diz que as coisas de Deus é confronto com as coisas deste mundo. Mas que alguém não aceita. Mas se Deus colocou na tua mente, fala, porque Ele é fiel para honrar aquilo que você fala debaixo da graça dele. Aleluia. Você pode glorificar Deus por isso. Você pode glorificar Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar. Pastor, é quando da minha mente, tudo bem. Mas quem colocou na tua mente foi o Todo-Poderoso. Foi Ele que colocou. Então não se intimide. Se quer aceitar ou não, não importa. Fala que Deus vai te honrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Querido, nós vemos aqui, irmãos, que ele disse, aleluia, a respeito da transformação da vossa mente. Glórias a Deus. Aleluia. E ele disse mais, a partir do versículo 6, aleluia. Esse é uma lista de vários dons espirituais, como profecia, serviço, ensino e misericórdia. Glórias ao Senhor. Olha só o que ele disse, aleluia. Se é ministério, seja, aleluia, em ministrar. Queridos, qual o ministério que Deus te deu? Nem todo mundo é profeta. Nem todo mundo é pregador. Nem todo mundo é pastor. Mas Deus deu cada um de nós um ministério. Pastor, qual o ministério que Deus me deu? De cantar. Oh, como eu gostaria de ter recebido isso, hein? Eu ia cantar todo culto, Joyce. Vocês iam enjoar eu. Eu ia cantar. Mas não recebi. Mas algo que eu não esperava. Porque lá no começo do meu ministério, o que eu queria era ser músico. Eu estudei música. Mas Deus falou, não é isso que eu quero para você, não. O ministério que eu tenho para você é para cuidar do meu povo. É o ministério de servir ao meu povo. Então esse é ministério também, irmão. Pastor, mas servir é ministério. A Bíblia, o texto está falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, seja dedicado a ensinar. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, ou que exercita misericórdia com alegria. Vocês pegou aqui, olha, o que preside, ou seja, aquele que está liderando, nós devemos presidir com cuidado. Aquele que exorta, tem que exortar com cuidado. Porque o povo de Deus, ele não vem para a igreja para ser machucado, mas sim para ser exortado a se fortalecer na fé. Ele vem para a igreja para ser exortado a permanecer firme na presença do Senhor. O povo de Deus, ele vem para a igreja para ser exortado a confrontar contra o pecado. É contra o pecado. Não é para estar levando porrete na sua cabeça, não. Não é não. Ele vem para ser exortado contra o pecado. Ele vem para receber um ensinamento como fugir da aparência do mal. Então, quando nós passamos a entender isso, nós passamos a ser mais crente ainda, sabia? A ser mais crente. Pastor, mas não mudou nada, mas na tua mente muda, irmão. A nossa mente é transformada pelo poder da palavra de Deus. A nossa mente é transformada pelo poder do ensino da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele disse, aleluia, devemos usar os dons que recebemos para servir uns aos outros. Pastor, mas eu vou servir, isso é dom.
É dom de Deus. Deus te deu o ministério de servir. Deus te deu o dom de servir. Então você deve usar este dom, aleluia, com muito amor, fazendo a vontade do Senhor. Glórias e glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, usar, servir, aleluia. E ele disse mais, edificar o corpo de Cristo, porque você faz parte dele. E aqui no versículo 9 do texto, que nós estamos, aqui ele disse, olha só o que diz a palavra, irmão. Aleluia. Depois que ele fala de servir, diz, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, e apegai-vos ao bem. Antes de eu vir para cá, agora à tarde, antes de eu tomar banho, eu estava assistindo uma mensagem, e ali o pastor que estava pregando, ele, como é que fala, exortar ou estimular a mente, sei lá, sei que ele falou, olha, eu vou falar algo, perguntar algo para vocês, mas não precisa ninguém mandar bilhetinho, não precisa não, nem perguntar, nem, cada um é para você mesmo. Aí todo mundo ficou ali, eu vendo a mensagem, o pessoal ficou olhando para ele. Ele disse, olha, você ama o seu próximo? Porque falar que ama, presbítero, é fácil, é assim, eu amo. Você ama o próximo? Amo. Irmão, que é um parente, não está na mensagem, foi uma mensagem que eu vi. E é um pastor, ele até falou a idade dele, 75 anos, então não é mais um menino não. 75 anos. Aí ele perguntou, você ama? Amo. Aí ele disse, então faz o seguinte, você tem 5 segundos para você pensar na pessoa mais torta que existe na face da terra. Vocês conseguem pensar aí, 5 segundos? A pessoa mais suja que existe. Pode pensar no estuprador de criança, é terrível, né? Pode pensar no a pessoa que mata e arranca o olho do outro, é terrível, né? Essas coisas, aí ele continua, você ama o seu irmão? Se você se encontrar diante do tribunal do júri, o que você diria para esta pessoa? Você abraçava ele, você disse que amava, né? Você abraçava ele, ou você o condenava? É estreito, né, irmão? Nós falamos, nós amamos, né? A Bíblia diz, amar o teu próximo como a si mesmo, né? Mas, por mais que ele errou, mas ele é nosso próximo, é um ser humano como nós. Só que ele não deixou ninguém dar resposta. Aí ele falou, isso é para você ver o grau de amor que você tem pelo teu próximo. Aí ele disse, agora você lembra da própria palavra de Deus, que diz que o próprio Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aí você tem coragem de dar? Não tem, irmão, não tem. Nós falamos, mas não temos. Por isso ele disse aqui, olha, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros, não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, aleluia. Não seja vagaroso, mas seja cheio do Espírito servindo a Deus. Deus sabe que nós, por mais que falamos que amamos, mas na hora que, como dizia lá no Nordeste, a porca torce o rabo mesmo, nós fugimos da raia. Na hora que o negócio aperta mesmo, nós recuamos. Deus sabe disso, irmão. Deus sabe.
Você sabe que na hora que o negócio aperta mesmo, mas por isso ele disse, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não seja vagaroso no cuidado, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, aleluia. Porque ele sabe, se nós não tiver paciência, se nós não perseverar na oração, nós não vamos suportar, irmão. Por mais que a tua mente foi transformada lá atrás. Por isso ele disse, não conformei com este mundo, mas confrontai com ele. Receba na tua vida a transformação na tua mente. Aleluia. Mas amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque mesmo nesses momentos, irmão, porque eu agora já estou mais maleável, mas até uns anos atrás, eu era uma pessoa que eu, até às vezes, andei falando, mas Deus já tirou do meu coração, que eu não perdoava bandido, ladrão, porque eu já tive, não foi só uma vez com um revólver na minha cabeça, irmão, aqui, encostado, sentindo o cano frio nas minhas fontes. Uma vez que o Lucas era ainda bebezinho, e ele viu aquela cena, irmão, imagina só, teu filho ver uma cena dessa. Ele ficou com tanto medo, que aquele menino teve uma crise de frio, que minha esposa pegou ele e enrolou nas cobertas de lã, irmão. E aquele menino se tremia como uma vara, e é porque os bandidos já tinham ido embora já. Nós já estávamos em segurança, mas mesmo assim. Então, depois desse dia que eu tomei ódio, mas graças a Deus, Deus já tem limpado o meu coração, que Deus liberta eles, que salva eles lá, em nome de Jesus Cristo. Quem sabe um dia nós podemos nos encontrar lá na glória. Então, essa é a minha oração para eles. Então, meus amados, só para nós encerrarmos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu li aqui até o versículo de número 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com o santo nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Esse foi um dos versículos que me fez eu convencer que eu deveria perdoar aquele que me persegue e não amaldiçoar a ele. Mas às vezes nós, por falta de conhecimento, às vezes nós falamos algumas coisas que... Mas Deus sabe que nós não falamos por conhecimento. Nós falamos por falta de conhecimento. Porque quando nós conhecemos, nós mudamos tudo. Deus transforma tudo na nossa vida. Então, meus amados, nesta noite, é uma noite onde nós devemos confrontar contra este mundo. Confrontar contra as coisas deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Romanos 9, como eu falei para vocês, aliás, 12, versículo 9 em diante, ele está falando, nos ensinando a amar os outros, mesmo os inimigos, e a fazer sempre o bem. É fácil isso? Não é. Não é fácil. Não é fácil você amar alguém que te fez o mal. Não é fácil. Você amar alguém que te fez o mal. O pastor David estava falando esses dias, que é uma das coisas mais difíceis, mas às vezes acaba perdoando. De você amar, é uma mulher amar o marido que lhe abandonou. Não é fácil amar, irmão. Porque quando um homem abandona uma mulher, é uma covardia de um homem. É o homem ser covarde, não ter coragem de enfrentar de frente a situação. E o pastor, ele ensinando, falando para nós sobre isso. E ele disse que é algo difícil de ser, não por Deus, mas pela a pessoa, perdoar. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Por isso ele disse, devemos servir uns aos outros, com humildade, amor, seguindo
o exemplo de Jesus Cristo. É fácil isso, irmão? Jesus Cristo lá crucificado, morrendo, sendo quase... depois ressuscitar e amar todos aqueles que crucificam ele? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Ô, Ventinho, você está me ajudando bastante, Ventinho. Glórias ao Senhor. Aleluia. Nós temos ele como exemplo. Ele disse, irmão, acima de tudo, devemos usar os dons que recebemos para servir os outros, edificar o corpo de Cristo. Devemos amar uns aos outros, servir com humildade, segundo o exemplo de Jesus Cristo. Mas acima de tudo, ele diz, busque a renovação da sua mente. Porque ela envelhece, irmão. A nossa mente envelhece. Por isso que você vê muito crente velho aí que não quer mais ir na igreja. Ou seja, está envelhecido. Mas é necessário buscar a renovação da sua mente e viver de acordo com a vontade daquele lá de cima. Viver de acordo com a vontade daquele lá de cima. Use os dons que você recebeu para servir aos outros e edificar o corpo de Cristo. Assim, aleluia, ame os outros e sirva com humildade, segundo a exemplo de Jesus Cristo. Então esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que nós viemos sempre buscar amar o nosso próximo, mesmo sabendo que às vezes ele nos rejeita, mas ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Porque fazendo isso, você está provando que a tua mente está renovada. Aquela mente velha que você tinha lá de ódio, ficou para lá. E hoje você está com a mente renovada, cheio dos dons espiritual sobre a tua vida. Amém, igreja? Então esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que nós viemos a cada dia estar buscando a renovação. Nós viemos a cada dia estar rejeitando as coisas que esse mundo nos oferece. Que nós viemos a cada dia estar buscando renovação espiritual para a vossa vida. Amém? Você que crê, tem esse desejo, aplauda o Senhor em nome de Cristo.